Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, meu querido Pai, esta é a palavra sua, que vem de ti, que provém do teu trono para essa noite. Que o Senhor possa quebrar todas as correntes, todas as cegueiras que está dentro da tua casa, dentro do nosso espírito, para que o Senhor possa nos falar. E assim como se diz a tua palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos nessa noite ouvir a tua palavra e a entendê-la e a praticá-la, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra um tanto conhecida no meio dos irmãos, né? Quem tem o costume de ler o Apocalipse aqui, levanta a mão. Olha, bastante gente. Quem aqui entende o Apocalipse, levanta a mão. Só 1, 2, 3, amém. Entende Apocalipse? Vai entender hoje. Em nome de Jesus, amém? Então essa é uma palavra que se diz a respeito de igreja. Uma palavra que se diz a respeito das igrejas e dos espíritos de tais igrejas. E que igrejas são essas? Alguém sabe dizer aqui? O que o Espírito está falando para quais igrejas? Quais são elas? Alguém sabe quais são essas igrejas? Nós, amém? Mais alguém? Então vamos lá. Olha só, a palavra do Senhor veio em Apocalipse 2, versículo 1, que é a igreja de Éfeso. Tudo bem, Éfeso é uma cidade na Ásia Menor. Essa igreja, ela tem uma característica. Se você ler e entender esse capítulo 2, ela tem uma característica. E como de praxe, a gente vai entender um pouco do contexto para depois Jesus falar ao teu coração. Então vamos lá. Essa igreja, ela tem uma característica específica dela. E cada igreja que o Espírito vem falar através de João tem uma característica. Então são 7 igrejas. Essa igreja, a característica dela é que ela abandonou o seu primeiro amor.
E além de tudo, além de ela abandonar o seu primeiro amor, ela abandonou também os seus ensinamentos. E que ensinamentos são esses? O ensinamento da palavra, o ensinamento da lei do Senhor. E essas igrejas foram constituídas em cima, não de dogmas, não de doutrinas, não do achismo de homem, não do que eu acho, do que pode e o que não pode. Ela foi constituída em cima do evangelho das boas novas. Correto? Então, era o evangelho primeiro, o evangelho lá dos fundamentos da igreja, o evangelho puro, as boas novas dos apóstolos, as boas novas de Jesus, que era o quê? O seu ministério, a vida e a morte de Jesus na cruz, fazendo-se cumprir todas as profecias do Velho Testamento em Jesus. Então vamos lá. Aqui ele fala de um homem. João estava na ilha de Patmos e Deus o arrebatou em espírito e o levou e começou a dar a visão do livro da revelação, que Apocalipse é revelação. Então João estava lá, de repente o Espírito do Senhor o arrebata e começa a dar a visão e fala, escreve. E ele já começa logo enxergando primeiramente uma pessoa. E essa pessoa ela está andando entre 7 castiçais de ouro. Essa pessoa vestida de vestes brancas, e tem toda uma detalhação dessa pessoa que você vai saber quem é se você ler o capítulo 1, que é Jesus. Só que essa pessoa na sua destra, na sua mão direita, tem 7 estrelas. E para quem ainda não entende, Apocalipse é um livro muito figurativo, ou seja, ele usa coisas que a gente consegue relacionar com algo. Então, por exemplo, não tem como Jesus falar para você de uma revelação de algo que você nunca viu, certo? Então ele faz comparação. Imagine assim, estrela significa anjos, certo? Então, para você entender, estrelas está no céu, correto? Então as estrelas estão no céu, ou seja, reino divino, reino celestial. Então estrela, anjos. Lá em Abraão, quando Abraão tem a profecia de Deus na vida dele, que a posteridade de Abraão, a geração de Abraão ia ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Ele estava falando tanto dos filhos da fé que vão se converter pela fé em Cristo, quanto a geração dele física, que vem de sua prole, seus filhos, sobrinhos, netos e por aí em diante. A areia significa que é o lado terreno nosso. Deu para entender a questão da estrela, né? Então ele tem 7 castiçais. Se você não conhece a menorá, hoje não deu tempo de eu trazer para vocês imagens. Mas a menorá, acho que alguém já viu. Aqui na Bíblia tem, ó. Esse castiçal que tem 7 lugares de colocar luz aqui, certo? Então essa é a menorá. E se você olhar nela, ela tem 7 candeeiros ali. 7. E no templo antigo tinha que se manter esses 7 castiçais acesos, lá com azeite e tal. Correto? Então esse homem, que é Jesus, andava entre esses 7 castiçais. E o rebento principal dessa menorá é Jesus. Lembra da palavra de semana passada? Eu sou a videira verdadeira. Lembra? Aquele galho que não estiver em mim. E olha só a menorá com todos aqueles candeeiros saindo daquele galho, simbolizando já isso, que todas essas 7 igrejas estão ligadas num rebento que é Jesus. Então Jesus está ali, olha, que bonito, olha lá. Então Jesus aqui, ó, por que ouro? Né? Tem um mistério, mas se a gente for detalhar tudo aqui, a gente vai embora amanhã. Mas amém. Então olha lá, o rebento principal que é Cristo sai às 7 igrejas. Então, ou seja, as 7 igrejas que o Espírito diz estão ligadas em Cristo. E também as 7 estrelas, ou seja, há 7 anjos que são incumbidos de falar a essas igrejas, de levar as boas novas a essa igreja.
não são o pastor da igreja, porque essa igreja vai ramificar, ela não vai ficar em 7, mas a base é 7. Essa igreja vai espalhar pelo mundo. A divisão da casa, lembra de Israel? Essa igreja vai ser espalhada pela terra, para cumprir a profecia que todos aqueles ouvirão falar de Deus. Mas o fundamento, a base principal é a 7. Então a gente já sabe que as 7 igrejas está em Yeshua, mas ela está num lugar, ela ainda não está na terra. Porque João teve a visão e ele foi arrebatado para o reino celestial. Ou seja, a igreja que foi fundada aqui na terra, ela nasceu no céu, ela não nasceu aqui. Amém? Tudo bem. Então, estrelas que estão na destra de Yeshua são colocadas nessas 7 igrejas. Anjos são ordenados a tratar as 7 igrejas, a trazer a palavra de Deus a essas igrejas. A gente ouve que o anjo da igreja é o pastor, correto? Correto. Mas nesse caso aqui não se traz a isso. Esse caso aqui se traz literalmente anjos incumbidos de levar a exortação, a correção, o puxão de orelha, a bênção às 7 igrejas. E que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7. E quais nos encaixamos nessa? Que igreja que Chama Viva é dentro desse contexto de 7? Chama Viva é qual igreja? Assim é onde nós pensamos errado. Porque fala, poxa, Deus só aprovou 2, não foi? Das 7? Então, peraí. É lógico que a gente vai querer ser Esmirna, que é a igreja fiel. Quem não quer, né? Ser aprovado por Deus. Mas não. O fundamento aqui são as 7, assim como eu já disse. Os castiçais são as igrejas. Só que ali está em contexto de conteúdo. Está em contexto, essas 7, a perfeição de Deus, a plenitude de Deus. Então a 7 pode se encaixar, a 7 aqui. Dentro dessa casa pode conter as 7 igrejas. E você vai entender o porquê. E através dessa palavra. Então sabemos que há 7 igrejas, 7 anjos incumbidos a tratar a igreja. Por isso que ele fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Agora vai mudar um pouquinho a história. Na destra dele, na destra de Yeshua, estão as estrelas. E assim como eu disse, o anjo, que representa o Espírito que vai tratar com essa igreja. E esse Espírito pode tratar com essa igreja através do anjo da igreja, que também é o pastor, e através do anjo da igreja, que também pode ser você, pode ser eu, pode ser um irmão, que está conectado ao rebento. Ok? Então veja bem, quem manda escrever? Quem está falando com João naquele momento? Isso é importante que você entenda. Porque o desfecho de Apocalipse 2, o importante é isso. Quem está avisando, quem está falando? Jesus. Vou traduzir para você. Jesus está falando com você hoje, através de um anjo, que foi incumbido de cuidar da igreja que ele fundou quando ele veio na terra. Então, presta atenção na gravidade da palavra de hoje, do peso que tem a palavra de hoje para você, para mim, para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Então não é simplesmente alguém, um apóstolo, um discípulo, um irmão que está pregando, não é o louvor que está falando com você. Hoje é Jesus, através de um anjo, ordenado por ele, pelo anjo da igreja ou por um irmão da igreja, falando para vocês, igrejas, que são as 7. Jesus está falando para você o seguinte, e não sei por que Jesus quis falar da igreja de Éfeso hoje. Então você vai entender e analisar você e Deus, palavra, através de Apocalipse 2. E o que ele diz? Veja bem,
Isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais. Resumindo, Jesus. Eu sei das tuas obras, o teu trabalho, olha só, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. Eu sei que você não aguenta sofrer os maus. E que são os maus? O que são os maus? Avalie você na tua vida com Deus. Eu sei que você não pode sofrer os maus. Eu sei que você não pode passar por isso. Por causa de algo, tem um motivo. Mas vamos lá. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. A igreja de Éfeso sabia o quê? A palavra de Deus. E quando você sabe, a palavra de Deus, ela está dentro do teu coração, a palavra fala para você como saber se provém de um Espírito de Deus ou se provém de um anátema, correto? Mas como você vai saber se essa palavra provém de Deus ou não? Primeiramente, vai pôr à prova para ver se quem está falando é de Deus ou não. E como faço isso? É fácil. Se o Espírito não confessa que Jesus veio, morreu e ressuscitou, pronto. Deu para entender? Então aí, Jesus está falando que Ele sabe que você já pôs à prova o que tem te alimentado, quem tem te alimentado. Você já pôs à prova se a palavra de Deus está realmente sendo pregada na tua vida de forma correta. Ele sabe que você tem buscado na palavra, será que eu estou no caminho correto? Será que realmente é isso que Deus tem para mim nessa noite? Será que realmente o que eu estou vivendo é a palavra do Eterno? Ou é o que eu acho? Ou é o que eu penso? Ou é da maneira que agrada o meu pecado, para não me incomodar? Traduzindo para você, eu vou procurar uma igreja onde não fala do meu pecado, porque eu vou lá, só fala do meu pecado, lá só fala do meu vício, lá só fala do que eu faço de errado. Eu vou procurar um lugar que aceita o mundo que está dentro de mim, dentro daquele lugar. Isso é pôr à prova a palavra de Deus. Então Deus está falando que sabe, você que é persistente em buscar a palavra dele verdadeira, Ele sabe que você tem colocado à prova isso, se você está ou não no caminho certo. Será? Será mesmo que onde eu estou seguindo, será mesmo que aonde eu estou buscando está nos caminhos do Senhor? Ou será que estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja para a igreja poder ficar cheia? Ou será que estão tentando trazer os costumes do mundo para dentro da igreja para não poder perder irmãos? Para não falar do pecado? Para não falar que idolatria é errado? Para não falar que casamento a segunda vez é errado? Para não falar que fornicação é errado? O que tem Deus falado na sua vida? O que é melhor para você, agradar a Deus ou agradar o homem? Uma cara cheia de dentes, sorrindo de orelha a orelha para você, mas naquele dia, esse sorriso vai virar lágrima, choro e ranger de dentes, e não vai te levar para o céu. E não vai ser eu também que vou te levar para o céu, não vai ser a pastora da igreja que vai te levar para o céu, mas vai ser a igreja de Éfeso, que não deixou de pôr à prova a palavra do teu coração, aquilo que Deus já te entregou, já te mostrou, já falou, isso aqui é errado, não faça. E você, não, eu não aceito. Aquele crente protestante, não quero, não como, não gosto, sabe? Deus já falou para você, não faça, não faça, não faça. E hoje, talvez pode ser a última vez que Ele esteja falando para você. Sabe por quê? Apocalipse, além de ser o último, é o primeiro. Assim como Ele diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Talvez o Apocalipse dessa noite para você possa ser o último. Poxa, Pablo, mas você vai levar assim a ferro e fogo? Vou. Quem aqui sabe se amanhã acorda? Quem aqui garante que você vai chegar na sua casa? Quem? Quem garante que você vai atravessar a rua e vai estar vivo ali? Quem garante?
Ninguém. Então hoje pode ser a última chance de você ouvir, meditar e aceitar o caminho. E olha só que interessante, esse anjo que representa essas 7 igrejas, ele tem a autoridade e o dever de tocar na ferida sua. Porque Jesus falou assim: escreve ao anjo da igreja, testifica. E tudo que é testificado, lembra, o livro da vida está sendo escrito. Assim como as ordens dele está sendo escrito na sua vida, está sendo escrito as suas atitudes também. Por isso que eu disse que essa palavra é pesada, mas se faz necessário, para mim primeiramente, para você e para todos aqueles que foram ouvir. Mas agora vamos sair um pouco dessa pilha. Pode dar um sorriso? Jesus está aqui para te salvar. Sei que é uma palavra difícil de se pregar, de se ouvir, mas vamos entender um pouquinho de cada igreja então nessa noite. Assim como eu falei, que dentro de uma denominação pode haver as 7. E você vai saber por que agora. Olha só, a gente lê o Apocalipse e entende das 7 igrejas como as 7 igrejas sendo somente aquelas cidades lá na Ásia, como eu citei agora. Mas lembra que na mão de Deus tem algo que é celestial. E se em Abraão ele falou dos filhos da fé, então representa todos aqueles que aceitar a fé. Então quer dizer que essa igreja vai estar espalhada em toda a terra. Espalhada. E olha só, Éfeso. Olha só que bonito. Legal. Éfeso abandonou o amor a Cristo e os ensinos. Então, esse foi a exortação de Éfeso. Essa. Esmirna permanece fiel à palavra do Senhor. É a igreja aprovada. Pérgamo comprometeu as suas crenças, ou seja, idolatria. E não pense você que idolatria se diz respeito somente à igreja católica. A idolatria tem muitos itens que pode ser idolatria. Até mesmo você idolatrar você mesmo. O ego maior, quando a pessoa se idolatra ela mesma. Amém. Tiatira segue falsos profetas. Então essa igreja, você já sabe o que vai acontecer com ela, né? Porque aqui não fala que mudou. Ele só fala assim, aquele que vencer, ou seja, ela tem opção de mudar. Mas no contexto, ela ainda está seguindo falsos profetas. Sardis, ou Sardis, espiritualmente morta. Olha só, é uma igreja espiritualmente morta. Será que às vezes tem igrejas dentro da igreja espiritualmente mortas? Lembra que igreja somos nós. Será? Será que tem irmãos, igrejas, que estão espiritualmente mortos? E ser espiritualmente morto não diz que na hora do louvor você tem que estar aqui pulando, maravilha, não. Isso aí é fruto do Espírito. A alegria é um fruto. Você é alegre porque tem Jesus dentro de você. A alegria não se compra, não se vende, não se conquista. Só tem alegria quando você tem Cristo, porque o resto é prazer do mundo, é momentâneo. Então, euforia não se diz que você está espiritualmente vivo. Às vezes você até pode quietinho aqui, pode estar quietinho, sentadinho, ouvindo a palavra de Deus, mas você não está morto. E a gente confunde às vezes espiritualidade avivada com espiritualidade viva ou morta. É diferente. Então, Filadélfia persevera paciente. Olha só, que a igreja de Éfeso, ela tinha um dos conceitos dela como tua paciência, olha só. E a tua paciência era um dos conceitos. E Filadélfia, que é a igreja salva também, que não foi reprovada, persevera paciente apesar da fraqueza. Será que apesar de você ser perseverante, tem gente fraco dentro das igrejas?
Ele é perseverante, mas Deus sabe que ele é fraco, mas é aprovado. E esse momento de fraqueza, Deus sabe que você está sujeito a apanhar e chorar, a apanhar e tentar pensar o mal, mas você persevera, mesmo moído, mesmo lá, sangrando. O irmão caluniou, o irmão falou, o irmão fez aquilo, o mundo te bate, você é fraco, você às vezes não aguenta, você às vezes lá na sua casa você fala, eu vou parar, eu não aguento mais, mas mesmo assim você persevera, e ainda fica na palavra. Então esse é um dos conceitos. E a última, Laodiceia, essa é a pior, que é uma igreja morna. E Apocalipse vem falando assim que antes fosse frio e antes fosse quente. Você é morno, eu vou vomitar-te. Eu vou te vomitar. Antes você fosse incrédulo, ou antes você fosse firme na fé, mas morno não. Dúvida. E tudo que é dúvida divide. E Deus fala o quê? Que divisão não provém dele. Por isso que morno, ele vomita. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Não tem situação, isso aqui é difícil, eu não estou conseguindo. E será que vai? Não, eu vou fazer da forma que o mundo diz que funciona, porque isso aqui é impossível. Não. Ou você crê, ou você não crê. Se Deus tem o poder de curar, se Deus tem o poder de libertar, se Deus tem o poder de te fazer feliz, por que Ele não tem o poder de tirar da morte você? Por que Ele não tem o poder de mudar o seu cativeiro? Sendo que para você é impossível. Que Deus é esse que eu sirvo, que Ele só funciona em coisas simples? Eis aí a mornidão, eis aí o crente morno, eis aí a fé morna, que quando vem Golias na frente, 3 metros de altura, isso não dá não, hein, Deus? E Davi foi lá, olha só, o exemplo de frio e quente. Davi era quente? Era, e ao mesmo tempo frio. Gente, se vocês não têm a noção que Davi foi frio naquele momento, eu não sei o que é frieza mais. Um homem faz parte de um exército gigante, forte, ninguém vencia ele. Davi era quente? Era, porque ele viu aquele homem afrontando, não o povo, não o exército, afrontando o Deus de Israel. O problema aí não era o homem ter matado, ter caluniado os irmãos, os parentes dele, o povo dele, não. Era o homem afrontar o Deus de Israel. Então ele era quente, valente, corajoso. E por que ele foi frio? Imagine você vai para a guerra, chega lá na guerra, ninguém quer enfrentar aquele exército, só você tem fé e vai. Não, esse povo aqui não vai mexer com o meu país não, com o meu Deus não. Aí de vez você ir lá e catar uma .50, uma bazuca, um míssil, sei lá o quê, você vai lá no riacho e pega uma pedrinha. Irmão, se isso não é frieza, eu não sei o que é. Uma pedrinha e afunda dele e pum. Só que aí é uma outra pregação, é uma outra história. E a palavra de Deus tem acostumado assim comigo, você começa a falar uma coisa, Deus começa a mostrar um monte de outra coisa, e a gente por aí vai seguindo. Mas olha só, a frieza e a pessoa quente, fervendo, a fé, mas morno não. Então a gente tem os 7 tipos de pessoas, os 7 tipos de igreja aqui. O abandono da lei, o abandono do primeiro amor. Tem alguém assim dentro da igreja? Existem alguém assim dentro do chamado de Deus? Dentro da salvação de Cristo? Tem. Existe alguém que permanece fiel? Tem. No mesmo lugar? Tem. Comprometido com as crenças idólatras dentro da igreja? Tem. Na mesma igreja. Tem pessoas que seguem falsos profetas? Tem.
Quer um exemplo? Ô irmão, a palavra de Deus fala aqui, lá em Paulo, que pode dar a carta de divórcio, viu? Casa de novo, se não der certo, casa de novo. Estou batendo em casamento, mas é um exemplo que me vem à mente, tá? Casa de novo, pode casar de novo, pode isso, aquilo. Lembre-se você, lá em Malaquias, Deus fala assim que abomina, odeia o divórcio. Então veja bem, tem idolatria? Tem. Tem falsos profetas? Tem. Pablo, como que eu vou saber isso? Examina o quê? As Escrituras. Mas lá fala, lá em Paulo, que Moisés deu lá a lei da carta de divórcio. Só que não pega um versículo, vá ler o contexto do que estava acontecendo e estuda aquilo lá, e vê onde e quando e por que foi dado aquilo. Mas em momento algum Deus falou assim, pode casar de novo. Fulano que pecou está certo, ele não pode casar mais, ciclano pode. Onde na Bíblia está isso? Falsos profetas. Não tem como isso acontecer, porque Deus fez o evangelho inteiro dele, baseado num casamento de Yeshua com a noiva, Jesus e a igreja, Jesus, Cristo e você. Se ele fala que casamento de novo, com 2, com 3, pode, ele vai falar que Jesus pode separar de você lá no final e casar com outra igreja. Você acha que Deus vai quebrar a lei dele? Se ele fez a base da sua palavra em cima do casamento do filho com a noiva? Não tem fundamento. E Moisés fala que aquela lei foi dada, Jesus falou que essa lei foi dada porque o homem era duro, por causa da dureza do seu coração, mas aquilo não provinha de Deus. Então é só um exemplo para você entender. Então conhecemos todos os pecados. Tem mais um, o que persevera, apesar da fraqueza. Tem, apesar de tudo que acontece, tem gente que persevera? Tem. Firme. Tem gente de fé morna? Tem. Não sei, hoje eu estou bem, amanhã eu estou morrendo. Hoje eu estou feliz, pisaram no meu pé. Irmão, ou você é, ou você não é. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Não tem essa. Perdoei, tá, irmã? Desculpa aí, tá perdoada. Amanhã, ela olha torto para mim, lá, tá vendo? De novo. Não existe isso. Deus fala que você vai perdoar. Perdão. Assim, quando Ele perdoa, Ele esquece o que você fez. Ele esquece, a gente não. Mas você livra aquilo de você. Você livra o peso daquilo sobre a sua vida. Você nunca vai esquecer do que aconteceu, do que passou. Mas Ele tem o poder de tirar o efeito daquela dor, daquele machucado de você. Se você quiser perdoar realmente. Então, é um exemplo. Ok, então todos os tipos de povos estão dentro de uma igreja. Ou seja, todas essas igrejas estão hoje dentro da igreja. Eu sei que é complicado de entender, mas é. Por isso que a palavra não é simplesmente, então quer dizer que são só aquelas igrejas lá que o anjo está falando. Não. Deus está falando que através do 7, a plenitude, lembra disso, a plenitude divina, em cima do símbolo 7, todas estão ali, Por isso que todos esses delitos, essas características da igreja, está ligado no rebento, porque todas estão sendo tratadas, todas. Então, segundo ponto, mas o anjo da igreja que está ensinando errado. Quem é o anjo da igreja? Um pastor? Um líder da igreja? Um pregador? É ele que está ensinando errado, então eu aprendi assim, está errado assim. É o anjo da igreja, poxa, é o anjo que está ensinando, é o pastor que está pregando isso, eu aprendi assim. Mas irmãos, eu duvido, o homem vive aí o quê? Uma média de 80, 90 anos aí, mais ou menos, né? Eu duvido se ele vai ficar ouvindo uma única só palavra de 0 a 90 anos. Eu duvido.
Eu duvido que o amor de Cristo não tenha o poder de chegar uma única vez que seja, durante a vida dele, nem que seja no leito de morte, e falar para ele a verdade, a palavra. E falar para ele, ó, esse é o evangelho. Se arrepende. E se converte? Não, retorna. A palavra certa não é converter. Porque converter você pode ir para outro canto, mas não voltar. E voltar ao quê? Ao primeiro amor, a primeira essência. Lá quando você conheceu Jesus e começou a se alegrar, começou a tirar as impurezas, e ele começou a trabalhar, e você naquele mover daquele primeiro amor, sabe quando você começa a namorar? Tudo você tem força, ânimo para fazer, e buscar e acontecer, e com o passar do tempo, as igrejas começam a aparecer, aos poucos, começa a chegar a Éfeso, chegar a Esmirna, amanhã chega a Pérgamo, daqui a pouco chega Sardes, Tiatira, e a hora que você vê, você está lá em Laodiceia já. E é uma sequência, de 1 a 7, ela não vem aleatória, ela vem de 1 a 7, vai reparando para você ver, ó. Olha só, o efeito de você ter que retornar ao primeiro amor. Sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sétimo é o dia que quem volta a buscar a igreja dele? Yeshua, Jesus. O primeiro dia é o quê? O que é o primeiro dia então? Se no sétimo ele volta, o primeiro dia seria o quê? O primeiro dia? Tá, véspera. O primeiro dia é quando você nasce de novo. É o primeiro dia, o primeiro amor. Você encontrou com Yeshua a primeira vez. E o sétimo ele vem te buscar. Só que nesse caminho tem 6 casas que você vai passar. Você vai passar. Só que vai depender de quem? Das estrelas que estão na destra do Pai, que elas vão ter o dever de te orientar, de falar. Por isso que eu falo para você que o amor dele é pleno, que durante esse período de 0 a 80 anos, ele vai falar com você. Ah, mas eu nasci num berço católico, eu nasci num berço umbanda. Não interessa, irmão. Um dia, desses 7 dias, ele vai chegar e vai falar com você. Que seja um cachorro falando. Ele fala, au, 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 você entende, Jesus te ama. Que? Usou uma mula para falar? Às vezes você está tão tampado com religiosidade, com dogmas de religiões, que você nasceu no berço, que ele vai precisar falar de algum jeito. Mas você vai ouvir. Porque do conhecimento, do nascimento, até o sétimo, você vai ter que ter ouvido falar dele. É a palavra dele. Mas aí vai ter uma condição. Você vai ter que querer. E dando sequência, então, mas é o anjo que está ensinando errado. É o anjo que está ensinando errado? Então vamos fazer o seguinte, João 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Aqui é o famoso crente mimizento, que reclama de tudo. Nunca assume que ele está fazendo errado. Nunca assume que o problema é ele. João 4, 1. Fechou? Olha lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, não, espera lá, não é isso não. 1 João 4, 1, eu falei errado para você. 1 João. Olha lá. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, peraí. É o pastor que está ensinando errado? É o anjo da igreja que está ensinando errado? Olha lá 1 João 4. Mesmo que você esteja dentro da palavra de Deus, quem tem o dever de provar é o pastor? Ou é você? Quem tem o dever de examinar o espírito que diz a igreja é o João?
É Deus? Por quê? Quem vai ser enganado, irmão? Na hora de você comprar algo, quem tem que examinar se aquilo não é imitação, falso ou verdadeiro? Quem? E Deus nessa noite está te dando como provar. Ele está te falando, se você ainda não sabia disso, aqui ó. Esse é o manual, essa é a base que está na sua mão. Essa é a base que você vai fazer comparação, se aquilo é um espírito de Deus ou um espírito de falsos profetas. E ele está dentro de uma das 7 igrejas. Aliás, ele está em todas, mas uma das 7 igrejas fazia parte desse espírito aí. Segue os falsos profetas. E lembra que eu falei que é uma sequência? Primeira coisa que acontece, a pessoa abandona o amor, o primeiro amor, e abandona as leis. O que é abandonar o primeiro amor? Não crer mais em Jesus, ou duvidar de que Jesus pode fazer o que ele falou para você que vai fazer, que é te livrar da segunda morte, se você crer. E automaticamente você também abandona a lei dele, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a lei está ali. Ah, mas Jesus falou que aboliu essas leis. Não, ele fez cumprir as leis. É diferente. E nele se cumpriu, ou seja, ele te mostrou a forma correta de seguir essas leis. É através de mim que você vai conseguir cumprir o que eu te mandei. Os mandamentos, as ordenanças, é através de mim. Então não se aboliu o Antigo Testamento. E a primeira igreja abandonou Jesus e abandonou as leis. Depois, ainda permaneceu fiel. Depois, começou a se comprometer com as crenças, as idolatrias, porque lembra que a lei já começou a sair do coração. Depois, começou através de saiu a lei, saiu a fé, começou a seguir falsos profetas. Depois, espiritualidade morreu. Já não busca, já não ora, já não tem fé, já não clama, já não dobra o joelho, já não tem fome da palavra. Depois, persevera paciente, mas é fraco. Ainda por cima de tudo, ainda há uma perseverança. Só que por causa da fraqueza e por causa que tem todos esses itens acima que eu te falei, que ela já está praticando, ela entra numa fé morna. E fica em stand-by, porque ela, ali já é a 7ª igreja, já é o 7º dia, já é a 7ª trombeta, já é o 7º selo. E eis o motivo que eu falei que essa palavra de hoje é pesada, que ela pode ser a 7ª para você. Não sei. Se Deus está falando isso, pode ser para mim também. Não quer dizer que você vai morrer, não quer dizer que você vai sair daqui e ser atropelado, morrer, alguma coisa assim, mas o pior que a morte física é a morte espiritual. E Deus tem falado muito isso aqui, e eu vou entregar, toda vez que Ele mandar entregar, eu vou entregar, porque se eu não entrego, o peso da sua morte espiritual estará sobre mim. Então, goste você ou não, quando Deus falar sobre morte espiritual, eu vou entregar. E Ele tem falado, e talvez hoje seja a última vez que Ele fale a você, através de mim. Pode ser a 7ª. Ei, se arrepende, retorne ao primeiro amor. Essa é a palavra de Éfeso. Esse é o contexto de Éfeso. Você está lá no 7, volta, não é conversão. Você está numa rua que tem uma placa assim, conversão à esquerda. Conversão, irmão, é fazer isso aqui, ó. Retornar é você fazer isso aqui, ó. Entendeu? É voltar. Virar à esquerda ou virar à direita é remediar, ou seja, é procurar algo que me fere menos. Uma igreja que fala menos do meu pecado. Uma igreja que fala menos do que eu preciso ouvir, porque ali dói muito, cara, eu não vou lá não. Não, irmão, retorna, está errado, volta. Quando você pega um caminho errado, você está viajando, não tem como você fazer uma curva, você tem que fazer um retorno, e é um retorno para onde você saiu, que é o primeiro amor. E o primeiro amor é o quê? Jesus.
E através de Jesus vem o quê? A lei. Você conhece a Jesus, se batiza, morre o velho homem e nasce um novo, e aí, a partir dali, ele te apresenta a lei. Porque a lei, irmãos, é como, olha só que interessante, o pastor, ele tem as ovelhas deles, e ele tem um aprisco, não tem? Que é lá um cercado que não tem porta, não tem porteira, é um cercado. A porteira é o pastor. E essas ovelhas estão ali dentro, e o pastor tem que estar aqui na frente assim, ó. Porque quando vem o lobo, ali onde as ovelhas entram, ele é a porteira. Você entendeu? Ele que vai guiar essas ovelhas, ele que vai proteger a ovelha. E quem te protege não é eu, não é a pastora Luzia. Quem te protege é o pastor, e o pastor é Deus, é a lei, e essa lei é a cerca que limita as ovelhas de não pular a cerca. Sem Jesus você não tem como nascer de novo, sem Jesus você não tem como ter a cerca. E o que é a lei? O que te mostra o que é certo e o que é errado. Traduzindo, o que é pecado e o que não é. Sem a lei você está desprotegido. Então, queira você ou não, sem obediência, ninguém verá a Deus. Sem a cerca, as ovelhas se dispersam. Sem a cerca, o lobo entra, porque elas estão dispersas. A divisão, a proteção. Então não vem com essa desculpa que a lei é ruim, é pesada. E Jesus foi questionado por isso. Não, a lei serve para manter você no caminho. São as bordas da estrada. O caminho é estreito, mas ele tem bordas, que essas bordas vão fazer que você não saia da pista. Uma direção automática não existe na palavra de Deus. Você tem que seguir aquelas bordas. Já andou em tempo de chuva? Quem dirige aqui sabe. Tempo de muita chuva e neblina, você tem que seguir o quê? Para você poder seguir a estrada. Mesmo que seja lento. As faixas são fluorescentes assim, porque elas te guiam a não andar na contramão e não sair da estrada. Você vai devagar e vai olhando com o farol de neblina. Para isso que tem o farol de neblina. Você clareia o chão e as faixas florescem. A faixa amarela você sabe que é o centro. A faixa branca você sabe que é o acostamento. Os olhos de gato que tem na pista, que fica assim, ó, quando o teu farol passa, o da esquerda vai piscar vermelho, te indicando que ali é contramão. O da direita vai ficar branquinho, falando para você que ali é o caminho certo. Isso é a lei na sua vida. Sem ela, você não chega. Amém? Então agora, 2 Coríntios 11, versículo 13, vai mostrar isso. Olha só. 2 Coríntios 11, versículo 13. Amém. Olha lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Está vendo aí? Está vendo aí? Ah, mas o que é isso, Pablo? Idolatria. Às vezes você está idolatrando pregadores, pastores, irmãos que falam a palavra para você, só que olha lá, se você não prova, e provar como? A lei. Quem vai filtrar? A lei. A palavra de Deus. Ah, é difícil. Começa lendo os profetas, melhor, resumão da lei de Deus. Mateus, lê o livro de Mateus, do 24 para frente para você ver. Ali está resumido tudo. Tanto o início, que é a lei, quanto o fim e como seguir. E o que vai acontecer quando você estiver seguindo. Não pense que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas se você tiver com a lei, estratégia de guerra. Poxa, tempo difícil, é luta, é batalha. Tem aqui como vencer. Tem a lei para te ajudar. A lei não é para te dificultar, não é para te atrapalhar. Poxa, essa lei é difícil, meu. É justo esse meu pecado? É, tira o pecado, é tão simples. Deus está falando, tira. Faz a lei. Tenha fé em mim. Se Deus está falando para você fazer o que Ele está te pedindo, faz o que Ele está te pedindo.
Mas o homem vai achar, vai pensar, vai dizer. Irmãos, antes você agradar a lei de Deus do que você agradar o homem. Faça o que Deus está te pedindo, tenha fé no que Ele está falando, que vai acontecer. Vai acontecer. Poxa, mas para o mundo isso é impossível. Não, se eu fizer isso, meu Deus, misericórdia. Quem é o poderoso? Quem é o único Deus? Sou eu? É um juiz? É um advogado? É um promotor? É um delegado? Não sei. É um STF da vida? Quem é o teu juiz? Quem está à destra de quem? Fala, quem que é? Jesus. Quem que ressuscitou? Se você for lá no túmulo do Buda, está lá. Ele, olha só, posso enganando. Está difícil, muito que é raça. O que aqui para que tudo. Olha só o que acontece com eles. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo. Lê lá que eu não vou ler isso não. Então eles estão dentro da igreja, enganando o povo que não é dele, e eles foram resgatados por Jesus, mas entraram nessa sequência de 7 dias. Por quê? Várias alternativas. Dinheiro, posse, poder, sei lá. O amor do mundo hoje é o dinheiro. Pode ser uma das, mas olha lá o que vai acontecer com eles. Repentina destruição. O terceiro passo, então, retorne. Lembra bem, retorne. Não converge, não. Retorna. Há estudos científicos, fala que quando você está com um ângulo, você sai de uma reta e vai para um ângulo, quando você vê que está errado, a melhor forma de correção não é corrigir o ângulo. Porque esse ângulo, imagine assim, um eixo Y e um eixo X. Aí tem uma reta que você está saindo no Y aqui, ó. Lembra lá do ginásio? Você está numa reta aqui. De repente, lá em 382, um certo irmão, dado como Papa Damaso, resolve retirar algumas coisas da palavra de Deus. E o ângulo começa aqui, ó. Sair do eixo principal, daquele rebento lá da menorá. E vem, e começa a partir e pender fora da palavra de Deus. Fora. Vamos tirar isso aqui, porque isso aqui revela muito. Você vai entender o que eu estou falando. Isso aqui fala demais, isso aqui revela muita coisa. Vamos pender para cá, que é mais fácil da gente controlar. É mais fácil da gente impor o nosso interesse. Olha ali, o que a gente leu agora. Doutores, falsos mestres, pendendo, colocando o ângulo no eixo. E esse eixo foge da palavra, do centro da menorá. E
melhor forma de correção, segundo os cientistas falam, que quando você tem um desvio padrão, é você não pôr ângulo no desvio, não corrigir fazendo curva. A melhor forma, mesmo que demore, é voltar lá na onde você errou. E olha só que interessante, hein? Olha só que a palavra a Éfeso fala. Vou ler de novo. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, olha só, a ciência provando que é melhor você voltar lá na onde você errou e começar de novo, que você vai perder menos tempo. Porque quando você aplica ângulo aqui, dependendo desse ângulo, dependendo dessa fé mais ou menos que você aplicar, mesmo que ela tenda mais para a fé original, pode ser que ela demore uma eternidade para voltar no eixo. Mas às vezes se você voltar lá onde você errou, você vai perder menos tempo a fazer o que o Senhor te pede. Então por isso que a palavra dele é fiel. E a ciência, achando que sabe tudo, hoje prova, depois de 2000 anos, o que Jesus já falou anos. É melhor voltar no início. Então, não faça curva, não tenta pegar atalho, volta para o começo, volta para o início. Foi aqui que eu caí? Então volta lá. Lembra-te de onde caístes, reconheça o teu erro e volta para o início. E olha só, Mateus 21, 41. Vamos fazer trabalhar esse data show aí. Mateus 21, 41, olha lá. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem fruto. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Então, se você não retornar, se você não ouvir, se você não der crédito e não der fruto, lembra só a palavra de semana passada? Interessante. Vai ser tirado de você. Você pode estar no 7º, e se você não retornar, vai ser dado a quem queira dar fruto. Ah, mas Deus não é misericordioso? É. Mas há tempo para todas as coisas. Então olha só, e ele fala uma coisa interessante no versículo 6, vou ler para vocês. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então mais uma característica dessa igreja, eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Quem é nicolaítas? Quem são esse povo, Pablo? Vou traduzir bem rápido para você. Esse povo era um povo que corrompia a igreja de Cristo. Eles difundiam ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. E eu já provei na palavra que esses nicolaítas hoje estão em cima de púlpitos, a maioria das vezes, pregando algo que é anátema. E não é difícil de ver. Hoje o Espírito está te ensinando, te mostrando a como saber se isso vem de Deus. Como confrontar as palavras que tais nicolaítas, tais falsos mestres estão levando às ovelhas. Se esse alimento vai trazer nutrientes saudáveis às ovelhas ou não. Então, um culto de ensino hoje, né? Um culto para te mostrar as ferramentas de como fazer esse retorno. Primeira coisa, fazer prova de mim. Quem sabe eu não sou um nicolaíta aqui hoje? Amém. Sim. Amém. Glória a Deus. Então olha só, quem trabalha com ouro, e não é à toa que a menorá é de ouro, porque é fácil reconhecer o falso do verdadeiro.
Ah, Pablo, você está falando assim porque, né, você tem uma facilidade, você prega, né, e tal. Mas não, todos têm isso. É fácil. É só ler a palavra, confrontar a palavra. E você vai descobrir os nicolaítas. E essa igreja que Deus está falando hoje aqui de Éfeso, é interessante porque ela faz prova disso. Talvez, pastora Luzia, seja o motivo. Entendeu? Talvez seja o motivo. Não sei, Deus já falou uma vez a questão de lugares vazios dentro da igreja. Mas, irmão, eu me contento, sabe por causa do quê? Que primeiro, eu nunca pedi para Deus para ser pastor nem pregador. E eu nunca dobrei meu joelho para isso. O meu chamado, até onde eu sei, é isso aqui, que faz barulho para caramba. Mas Deus está falando o contrário. E eu nunca me preocupei com o público. Nunca. Não me interessa público. Não faço questão. Tem gente que sim, se tiver 2 membros, não prego. Entendeu? Tem gente assim. Tem falsos profetas assim. Tem falsos profetas que pregam na tua igreja, mas o cachê é tanto. Sendo que Deus fala que é para ir do jeito que você ganhou, você dê. Jesus cobrou deles? Não. Então, olha só. Poucos são os escolhidos. Por quê? Poucos provam a palavra de Deus. Poucos são escolhidos porque muitos vão para o lado mais fácil. Lembra da porta estreita? Então tudo há um motivo. E vamos lá. Então esses nicolaítas, eles distorciam a palavra no meio da igreja, dentro da igreja. E essa igreja aqui tem uma característica. Agora eu estou entendendo o porquê que Deus deu essa carta de Éfeso. Deus está fazendo me mostrar, me enxergar hoje aqui o motivo disso aqui. Porque às vezes a gente sempre busca, né, que a igreja, né, o povo venha, reconheça, vem buscar a Deus e tal, e a gente fala, nossa Senhor, por que a igreja não vem? Por que o povo não busca? Quando estava fechado, a igreja, isso, aquilo, agora que está aberto não vem, e a gente se inquieta às vezes por causa disso. Não porque eu quero que esteja cheio aqui para me pregar. Assim como eu já disse, eu nunca pedi isso para Deus. Nunca quis isso. Mas a gente anseia dos irmãos buscar a presença enquanto pode. Que também já foi pregado aqui. Que ainda há oportunidade de buscar. Mas Deus fala que hoje, aqui, que a igreja que busca, que a igreja que segue a porta estreita, é assim. É assim. Porque quando você passa no estreito, tem a lei, e a lei afunila, a lei seleciona. Quer dizer então que tem predisposição a ser salvo? Não! Todos são chamados, mas o livre-arbítrio existe, você faz se você quiser. E para a gente terminar, quais são esse evangelho verdadeiro que essa igreja aqui confronta, que essa igreja aqui busca, permanece em confronta, para ver se é verdadeiro, para ver se é ou se não é? Os 10 mandamentos, estou colocando exemplos, tá? Os 10 mandamentos, um só Deus, idolatria, domínio, domingo como o dia do Senhor. Há isso na igreja? Talvez não na protestante, mas em outras religiões, o domingo é o dia do Senhor, sendo que o Shabat de Deus, o sábado, o dia do Senhor, é sábado. O dia que Ele santificou é sábado. E não quer dizer que o dia de sábado você não pode levantar uma folha que caiu do chão. Não. Aí já é religiosidade. O sábado do Senhor é um dia que Ele santificou, para você também santificar e lembrar da tua saída do Egito. Lembrar, então naquele dia você vai fazer algo mais para Deus, você vai sim se empenhar mais para o Senhor. Não quer dizer que se você vê alguém necessitado, você não vai ajudar, porque nesse dia eu não posso dar dinheiro porque é sábado. Não, esse dia eu não faço nada porque é sábado. Está lá, pega de Mateus para frente, vê o que Jesus fazia no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus salvou, Jesus libertou no sábado.
e para isso ele tinha que andar, para isso ele estava em várias cidades. Como que ele ia gastar a sandália do pé dele, porque era sábado, não podia? Olha a religiosidade dentro da palavra. E Jesus mostrando, irmãos, não é assim. Mas amém, como eu disse, isso é um outro assunto. Fala, Deus. Mais uma coisa, perdão. O ministério inteiro de Jesus é o quê? Perdão, perdoa o que deve a você. Ó o Pai Nosso, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será? Mais uma coisa, fé em quem? No Pablo? Não, em Cristo. O batismo, o que é o batismo? O nascer de novo. Então quer dizer que eu tenho que voltar lá para o útero da minha mãe? Não, meu. Gente, eu fico imaginando, ele estava com Jesus ali, cara. Estava com Jesus. Jesus falava e eles não entendiam. Olha só. Nascer de novo. Hoje você ter a fé que você tem é um milagre. Porque eu estou falando para você aqui alguém que você não está vendo. Eles não, eles viam o cego enxergando, eles viam o paralítico andando. Você é agraciado de ter a fé que você tem hoje. Mais uma coisa, a ressurreição de Yeshua, a ressurreição de Cristo, que muitos hoje não acreditam na ressurreição de Cristo. Quem? O próprio povo dele. O próprio povo dele não acredita ainda. Já começou a mudar. Já tem uma galerinha aí, tal de judeu messiânico, que já acredita no Espírito Santo. Mas tem uns ortodoxos que ainda não acreditam. Está vendo? Não é apontamento de religiões, mas estou te mostrando que as 7 igrejas, está aí, para todo lado. Outra coisa, as festas do Senhor, algo sagrado, algo sacramentado na palavra de Deus que tinham que se cumprir. Mas hoje eu não vou sacrificar mais. Não! Mas a festa é a instituição que te faz. Festas são tempos determinados, são épocas determinadas que te fazem lembrar de coisas. Mas também é um outro assunto. Mas procura lá na sua casa, festas bíblicas. Você vai entender o porquê da importância. E procura assim também, quando foi tirado essas coisas da videira verdadeira. Procura. E vai te mostrar o porquê que a igreja está onde está hoje. Do jeito que está hoje. Procura. Não crê no que eu estou falando. Pesquise, folheie e veja. Yeshua era o Messias. O povo não acreditou. E por incrível que pareça, tem gente que ainda não acredita. Isso aí é 2000 anos, quem sabe se isso é verdade ou não. Então, amém. Deu para entender até aqui o ponto que Jesus está falando, né? Quarto ponto. A parte melhor da palavra agora, onde todo mundo vai sorrir. Ao que vencer. Vai lá, Maria Luísa. Apocalipse 22. Ou não, aqui Apocalipse 2, versículo 7. Aqui também tem. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Então, irmãos, de novo Deus falando aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. Não cai nessa balela não. É Nicolaíta falando, viu? Olha só, como é fácil, está vendo como é fácil provar a palavra? Uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode fazer o que você quiser agora. Você já aceitou, já batizou? Show de bola. Pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode prostituir, que você já está salvo, irmão. Vai. Creia. Ao que vencer, quer dizer o quê? Ao que vencer, quer dizer que alguém pode vencer. Então alguém também pode perder. Se ele fala que ele vai escrever o nome no livro da vida, e aquele que não vencer vai apagar o nome, quer dizer que o que pode ser escrito pode ser apagado. A caneta de Deus não é caneta, é lápis. Quando você quer escrever uma história que pode alterar
você não faz de caneta, você escreve a lápis, porque você pode ser apagado, seu nome pode ser riscado do livro da vida, então você pode perder. Que forma? Assiste lá no Twitch essa pregação de novo, que desde o começo você vai entender como perder, e é facinho de perder. Então lá, Apocalipse 22, eu quero falar de uma coisa aqui: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso. Que árvore é essa? Onde está essa árvore? No meio do paraíso, e esse paraíso está no céu. Antes de ler Apocalipse 22, eu quero te mostrar algo que eu te falei de ano 382 depois de Cristo, que um certo papa começou a arrancar umas coisas do cânon sagrado. E a origem do cânon sagrado, que é a Bíblia, a palavra de Deus, vem lá de Judá, lá dos judeus, lá do povo hebreu, onde continham todas as escrituras sagradas. Você vai me contestar, eu sei, mas eu vou ler algo para você aqui antes. E você vai entender quem tirou isso que eu vou ler aqui para você, da palavra do Senhor. Amém. Coloca aí o Apocalipse 22 já, para a gente encerrar, hein? Prometo que eu termino antes da meia-noite. Só para os irmãos se contraírem um pouco, mas é a palavra de Deus. Deixa aí. Então eu vou ler aqui, ó. Livro de Enoque, capítulo 24. E fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi sete esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes uma das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas. À vista e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar, e 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. Semana passada quem não veio perdeu, mas Deus mostrou os 3 vales de Israel, que consiste na cidade de Israel. Olha só. Então, em comprimento elas eram todas, assemelhavam ao assento de um trono. As árvores perfumadas rodeavam-nas. A palavra de Deus fala que Deus vai assentar o trono dele no monte Sião. E o monte Sião fica em Jerusalém, Israel. Olha só que interessante. Entre essas havia uma árvore de um perfume incessante. Nem daquelas que estavam no Éden havia lá alguma. Enoque estava numa visão onde ele foi arrebatado em espírito. Então, pera lá, o Éden era na terra e essa árvore estava lá no céu. Vou ler aqui. Entre essas havia uma árvore de um perfume incessante, nem daquelas que estavam no Éden havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficavam murchas, e o seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa, de aspecto agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo e um dos que presidem sobre elas, respondeu: ah, Pablo, isso é Enoque. Calma aí. E disse: Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que está inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi e disse: lembra que Enoque andou com Deus. Veja bem. E ele respondeu dizendo, ou melhor, versículo 4: concernente a tudo eu estou desejoso a saber, mas particularmente com respeito a esta árvore.
Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o Rei eterno. Quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma não dê um perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la, até o tempo do grande julgamento. Lembra aí do que Jesus falou, e eu vou ler para você. Aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá ninguém terá o poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Amém? E continua: então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce perfume entrará nos seus ossos. Lembra de Ezequiel? Os ossos secos? Olha só, o doce perfume entrará em seus ossos, profetiza. Lembra? E eles viverão uma longa vida na terra, como se os seus antepassados, e em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória e o eterno Rei, porque Ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que Ele a daria para eles. Por que será que tiraram esse livro, irmãos? Agora eu vou te provar uma coisa. Apocalipse 22, para a gente terminar. Busca aí na tua palavra. Já está aqui na tela, mas eu vou ler aqui, ó. Está aqui. Para a gente terminar e você entender a 7ª trombeta na sua vida, a última chance de você retornar e ao que vencer, e você vai entender agora. E agora eu vou provar Enoque na Bíblia para você não ficar tá? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente de cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E que nação são essas? Amém? Então olha bem, a palavra de Deus falando de você um caminho, e que esse caminho saiu, e por 7 caminhos você andou, e hoje você tem o poder de ouvir e retornar, para que ao que vencer, vai ser dado a cura. E que cura é essa? De tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te atrapalhou, a cura para que não haja morte. E só vai ser, ou só vai comer dessa folha e desse fruto, que é a vida eterna, aquele que retorna. Amém? E retornando, irmãos, você vai encontrar novamente Jesus. E você vai encontrar Jesus de braços abertos, que assim como Deus falou que Ele vinha para a terra para cumprir um propósito, de braços abertos na cruz Ele te recebe. Só que tem um porém. Quando você retorna, você pega o caminho certo. E se tem certo, tem errado. Então quer dizer que a lei tem que vir. Amém? Amém. Fique em pé então. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que você possa entender, que você não confie no que eu estou falando aqui. Faça como a palavra acabou de te ensinar. Busca na palavra. Busca, Senhor, o que aquele rapaz falou hoje? Eu nunca vi isso na minha vida. Amém.
Ninguém melhor que o Espírito Santo para te mostrar. Às vezes ele pode te mostrar mais coisas que eu não consegui ver aqui nessa palavra. Mas vai depender de você fazer prova. Vai depender de você aceitar a palavra e voltar. Para mim, não. Para Chama Viva, não sei. Fique à vontade. Não está gostando da palavra? Amém. Deus não falou que ia sarar sem doer. Deus falou que ia doer para sarar. Não é assim que os antigos falam? O que arde cura. Deixa arder. Amém. Feche seus olhos então. Senhor meu Deus, meu querido Pai, te entrego neste momento a Tua palavra, que até aqui o Senhor nos permitiu ouvir. Até aqui o Senhor nos permitiu entender, escutar o retorno. Que todos que aqui estejam nessa noite, todos que aqui vão ouvir essa palavra, possam fazer prova da Tua palavra, buscar a Tua palavra, a Tua lei, os Teus mandamentos. Sim, a Bíblia é constituída de Novo e Antigo Testamento. A Bíblia é constituída de leis e mandamentos e ordenanças. Sim, ela é constituída da Tua palavra e a perfeição da Tua lei através de Jesus. Que Yeshua HaMashiach possa te conquistar nessa noite e te fazer retornar à palavra dele e esquecer do mundo, mesmo que o mundo te bata, mesmo que o mundo traga você como um louco, mesmo que o mundo trate você como um lunático, mas que Deus te aprove, Deus aprove essa igreja, Deus aprove você como igreja fiel, como igreja aprovada, e que talvez, se for o 7º dia para você, se for a vinda de Jesus para você, que você vá com Ele e não sem Ele. Amém? Assim eu te peço que os irmãos recebam essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz. Que o Senhor Yeshua acompanhe a todos. Escuta a palavra de Deus, que Deus tem falado para vocês. Não deixa isso passar em branco. Pelo amor de Deus, eu já estou até preocupado de Deus estar falando tantas vezes a mesma coisa, mas que o coração possa ser quebrantado. Amém?